Teados. Convido para vir à mesa principal de trabalhos diante do grande número de autoridades e representantes de setores. Em primeiro lugar, o representante do excelentíssimo senhor secretário da Segurança Pública, Dr. Fernando Grela Vieira, que é delegado de polícia e irá reportar ao secretário da Segurança Pública o teor e as preocupações desta audiência pública. Vamos receber, portanto, o nosso emissário, aquele que será os olhos do secretário da Segurança Pública neste evento. Dr. Ricardo Bina. Uma salva de palmas ao Dr. Ricardo Bina. Para sentar aqui à nossa direita, também um outro delegado de polícia, que é o diretor do Departamento Estadual de Investigação Criminal e Combate ao Crime Organizado, que também tem uma atuação muito importante. Delegado de polícia, que teve uma atuação destacada, sobretudo quando atuou na divisão antissequestro do Estado de São Paulo, no momento em que São Paulo tinha um nível epidêmico de crimes de extorsão mediante sequestro e mercê ao trabalho deste delegado, dentre outros, conseguiu praticamente eliminar o sequestro, essa grande tragédia, talvez o mais grave dos crimes, porque não faz a vítima toda a família. E eu tenho certeza que também contaremos com ele, com o seu empenho, para que ele nos ajude a definir estratégias para minimizar o crime organizado no que volta à pirataria de produtos. Dr. Wagner Júdice, venha aqui à frente para sentar ao nosso lado. Será muito importante também a atuação dos órgãos administrativos de fiscalização. E nada mais importante do que o diretor executivo da Fundação Procon, Dr. Paulo Góes, para nos ajudar a definir estratégias de defesa do consumidor, que, iludido de estar pagando um preço menor, é ludibriado na qualidade do produto e também ludibriado porque não sabe muitas vezes que pratica crime de receptação. Daí porque o Dr. Paulo Góes é presença obrigatória nesta mesa. Nós temos aqui também o representante da Câmara Municipal de São Paulo, que vem aqui não apenas como um vereador, que já seria bastante, sobretudo, um vereador deste jaez, mas ele vem aqui representando o presidente da Câmara Municipal, o vereador José Américo. E, portanto, quando tivermos leis no âmbito do município que também corroborem e complementem a atuação em nível estadual, certamente será necessária a Câmara Municipal da quarta maior cidade do mundo. Peço que o vereador Antônio Goulart venha aqui à frente. E também gostaria de chamar, não há evento que a gente tenha em que a Ordem dos Advogados do Brasil deixe de integrar esta mesa de trabalhos. Portanto, nós temos aqui o presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, Arles Gonçalves Júnior. Peço que venha aqui também à frente.
Também existe aqui o presidente da Comissão de Combate à Pirataria, é isto? Você está representando o nosso presidente. Eu pediria que sentasse aqui como extensão da mesa, porque também será uma parte fundamental. Eu pretendia trazer mais pessoas à mesa, mas nós estamos com muitas autoridades aqui, então fazem parte integrante desta mesa. Dr. Dikran Kulitian, presidente do Instituto Executivo Varejo e Bevar, Franklin de Melo Neto, representando a Brinq, o Sindipeças, Rubens Pita Júnior, representando o presidente da Associação Brasileira de Combate à Pirataria, Rodolfo Ramazzini, Edson Pinto, representando a Confederação de Turismos, eminente delegado de polícia desta casa e filho do presidente da Confederação Nacional de Turismo, César Guimarães, diretor do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes, Adriana Bruno, gestora de comunicação e eventos do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, ético, fundamental para esse evento também, Jaqueline Lopes, coordenadora da Defesa Comercial da Fiesp, Alfredo Emílio Bunduque, nosso querido presidente do Sinditexto, também muito sofre com a questão da pirataria, e mais representantes que aqui vierem serão anunciados no decorrer desta audiência pública. O objetivo desta audiência não é ser uma sessão interminável de lamentações e choramingos. Nós temos um objetivo definido para esta audiência pública. Nós apresentamos o projeto de lei 1379 de 2007, que a Assembleia é difícil votar projetos de deputados, Kogan. Se prioriza muito a votação de projetos do Executivo, muitas vezes não se votam projetos de deputados. Cada vez que vai votar o projeto de um deputado, tem que votar dos 94. E aí? Então, este projeto dispõe sobre a proteção e a defesa dos consumidores em relação a produtos pirateados. E nós aqui, não vou ler o projeto inteiro, por óbvio, mas no artigo 1º dispõe que aquele que importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer produtos falsificados ou contrabandeados ficará sujeito às seguintes sanções: multa, apreensão da mercadoria, perdimento da mercadoria, interdição parcial ou total do estabelecimento. Parágrafo 1º. Nas mesmas sanções incorre aquele que adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto falsificado ou contrabandeado, ou influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. As sanções previstas nessa lei poderão ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis. Aplicada a pena de perdimento, a mercadoria será incorporada ao patrimônio do Estado. E aí, disciplina, nós podemos, inclusive, fazer outras modificações, e nós desejamos que haja uma união em torno deste projeto, porque o nosso objetivo, Dikran, é que o colégio de líderes, o colégio que congrega os deputados líderes de todos os partidos, selecione, eu coordeno uma comissão que está separando projetos individuais de deputados para levar estes projetos ao colégio de líderes e esses projetos passarem a ser projetos coletivos, subscritos pelos 94 deputados. Sendo um projeto da casa e não um projeto do deputado, ele deixa de ficar na fila e com isso é aprovado rapidamente. Então, este será o projeto que pretendo encaminhar. Para encaminhar, nós necessitamos de apoio, de assinaturas para que os deputados percebam que é um pleito da sociedade efetivamente. Então, será distribuído pela nossa assessoria uma cartilha contendo cópia deste projeto. Pois bem, eu pediria aqui que cada uma das pessoas ouvidas se manifestasse por no máximo 5 minutos, porque me ensinava um antigo desembargador do Tribunal de Justiça, já falecido, saudoso Emeric Levay, que adorava o nosso
Poder Legislativo e dizia para mim, antes dele imaginar que um dia eu pudesse ser deputado: filho, o que não se fala no pequeno expediente, não se consegue falar no grande expediente. E o pequeno expediente são 5 minutos. Portanto, pedirei que cada um colocasse de maneira bastante objetiva e direta as suas ponderações, reclamações, queixas, angústias, inconformismos. Começo convidando para ocupar a tribuna a senhora Jaqueline Lopes, coordenadora de defesa comercial da Fiesp, para que aqui fizesse a sua manifestação. Muito obrigado. Pode, fique à vontade. Boa noite a todos. Primeiramente, em nome da Fiesp, eu gostaria de agradecer o convite desta importante iniciativa, um tema que merece esse debate. Eu vou apresentar aqui alguns dados que a pirataria causa sobre o setor privado. Como já mencionado, na verdade, a pirataria ela é um crime que não ocorre sozinha, ela está relacionada a diversos outros crimes, como sonegação, corrupção, lavagem de dinheiro, descaminho e contrabando, dentre outros. E aqui um cenário do consumo que há uma declaração dos consumidores que mais de 1/3 dos consumidores brasileiros declaram consumir produtos piratas, o que é um número muito elevado, prejudicando a indústria doméstica. E há diversos setores, aqui alguns em destaque, por exemplo, de CDs e DVDs, o setor de audiovisual, com cerca de 70% dos entrevistados que declararam consumir esse tipo de produto, dentre vários outros, como óculos, roupas, calçados, relógios e brinquedos, sofrem com esse problema. Aqui alguns dados também, novamente setoriais, comparando o mercado legal e ilegal. Aqui o laranja é o mercado legal. Óculos, por exemplo, embora haja um volume elevado, tem também um volume muito elevado do mercado ilegal. E outros setores têm praticamente a mesma proporção do mercado legal destinada ao mercado ilegal, como software e perfumes. Mais alguns dados aprofundados do setor de software, por exemplo, quando não tem licenças instaladas em computadores, cerca de metade dos softwares não são legais, sofrem com um problema da pirataria. Outro setor que tem esse problema muito grave é o setor audiovisual, que, mediante uma pesquisa feita por uma instituição internacional desse setor, a Motion Picture Association, decretou que há perdas em impostos de quase R$1 bilhão, além das perdas de resultados em vendas na economia brasileira superior a R$7 bilhões, perdas diretas do PIB de R$3,5 bilhões e empregos perdidos são mais de 90 mil. Mais um setor que apresentou os prejuízos é o setor têxtil. Cerca de 20% das vendas desse setor são perdidas com a pirataria. E isso gera um prejuízo anual a esse setor superior a R$1 bilhão. Outros setores prejudicados são também de cigarros, eletroeletrônicos e de veículos. Aqui, alguns efeitos da pirataria. Ela prejudica a integridade e credibilidade das empresas detentoras de marcas e patentes. Há estudos internacionais que demonstram que, nesses setores, às vezes, os bens intangíveis têm valor muito superior aos ativos tangíveis da empresa. Isso gera uma perda de mercado para os produtos pirateados, como já demonstrado em alguns setores específicos, além das perdas de arrecadação de direitos autorais para o setor privado, sem contar as perdas na fiscalização, na arrecadação tributária para o governo, esvaziamentos de postos de trabalho, lembrando aqui os dados do audiovisual de mais de 90 mil apenas em um setor no Brasil, além dos danos à segurança e à saúde do consumidor. Nesse sentido, a Fiesp, percebendo a importância do combate à pirataria em prol da indústria brasileira,
em parceria com os seus diversos setores associados, desenvolveu programas na aduana, por exemplo, diálogos com autoridades públicas, com o qual nós contamos com o apoio, além de diversos setores, do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, do INPI e do Inmetro. Desde 2006, nós já visitamos 65 portos, aeroportos e pontos de fronteira, com a participação de mais de 2.300 servidores públicos. E isso contribuiu para um aumento das apreensões da Receita Federal, que em 2012 superou 2 bilhões de reais. Espelhado nesse programa, nós fizemos uma iniciativa no Poder Judiciário, em parceria com as escolas de magistratura, para aproximar o Poder Judiciário dos principais atores de comércio internacional, que também envolve a questão da pirataria, com o objetivo de estabelecer um canal de diálogo, para que nós apresentemos os problemas da indústria e possamos trabalhar em conjunto com o poder público. Aqui nós tivemos mais de 120 participantes desde 2012, já temos programas previstos para 2014, na 4ª região, no estado de São Paulo e também em Brasília. E, nesse sentido, nós pleiteamos que haja um aumento da aplicação da legislação, com maior condenação em virtude de pirataria nos tribunais brasileiros, que o número, embora crescente, ainda é muito reduzido, com apenas 744 em 2012. Uma outra atuação que nós fazemos no combate à pirataria, aqui mais relacionado ao cenário internacional, visa aproximar as parcerias do Brasil com os importantes parceiros comerciais, com destaque para os Estados Unidos e União Europeia, por exemplo, com os quais nós comerciamos produtos manufaturados de elevado valor agregado. Nesse sentido, a Fiesp, desde 2009, em conjunto com outras entidades, solicita que os Estados Unidos retirem o Brasil de uma lista negra chamada Watch List, da qual os Estados Unidos declaram que o Brasil, como esses outros países aqui em amarelo, violam ou negam a devida proteção aos direitos de propriedade intelectual. Esse sistema, chamado Special 301, na verdade, é um dos instrumentos utilizados para a concessão do Sistema Geral de Preferências norte-americano, por meio do qual nós exportamos mais de 2 bilhões de dólares em 2012, provavelmente prorrogará para 2013 e 2014, e isso representa mais de 8% das nossas exportações brasileiras para os Estados Unidos. Ou seja, se nós queremos que o Brasil aumente as suas exportações de manufaturados e produtos com elevado valor agregado, amplie a sua parceria com importantes parceiros comerciais como os Estados Unidos, é ainda mais importante combater a pirataria. Como considerações finais da indústria, o combate à pirataria, como já demonstrado aqui, é fundamental. Nesse sentido, nós destacamos a importância de um órgão do governo relacionado ao Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, o CNCP, do qual participa também o setor privado. E é essencial também a criação de medidas, aqui tanto no âmbito do poder público, como projetos de lei e também as iniciativas de combate local, por exemplo, realizadas pelo CNCP, mas também pelo setor privado, na questão educacional, para a sociedade, de conscientização dos prejuízos causados pela pirataria. Mas, além disso, essas ações têm que ser eficazes, ou seja, é necessário que haja efetiva fiscalização do cumprimento das regras, efetiva fiscalização das importações brasileiras e que o judiciário tenha conhecimento da nova legislação e que possa fiscalizar também por essa outra via. Ou seja, a atuação precisa ser coordenada tanto no âmbito do poder público, executivo, legislativo e judiciário, mas também é essencial essa coordenação de atores, considerando o poder público, setor privado e a sociedade. 3 atores que são imensamente prejudicados pela pirataria, que causa prejuízos à nossa indústria doméstica, por meio desses diversos dados já apresentados, ao poder público, prejuízos de arrecadação e danos também à sociedade, que tem a sua saúde e segurança prejudicados. Por meio dessa coordenação, nós acreditamos que é possível, sim, ampliar o combate à pirataria, medida fundamental para a indústria. Deixo aqui os nossos contatos e agradeço mais uma vez o convite. Obrigada.
Parabenizando a doutora Adriana Bruno, a doutora Jaqueline Lopes, desculpe. Solicitaria que, se fosse possível, imprimir esta apresentação e nos encaminhar por ofício para que seja anexada a um documento que será elaborado como conclusão da nossa audiência pública. Eu convido para vir aqui à frente, à mesa, para sentar-se aqui conosco, o eminente delegado federal e deputado federal, Dr. Protógenes Queiroz. Uma salva de palmas, Dr. Protógenes, que veio prestigiar aqui o nosso evento. Neste momento, solicito a exibição do slide número 4, dentro daquele nosso sistema extremamente objetivo. A gente começa o Bom Dia Brasil de hoje com uma denúncia sobre as feiras de produtos piratas em São Paulo. Olha só, nossas equipes flagraram compra e venda de vagas, Ana Paula, para quem quer vender mercadorias falsificadas. É um esquema absurdo, Chico, e que já está se espalhando para outras cidades do país. Vamos saber as primeiras informações conversando ao vivo com o Rodrigo Bocardi. Bom dia, Rodrigo. Oi, Ana Paula, muito bom dia, Chico, um bom dia a todos, né? Cidades no interior de São Paulo e em outros estados recebendo essas mercadorias aí piratas, né? Tudo isso depois que a tradicional feirinha do Brás foi fechada e aí acabou surgindo uma espécie de feira itinerante. Muitos dos produtos vendidos ali não são originais. E nessa época do ano, os piratas invadem as ruas das grandes cidades brasileiras. Música alta, confusão de gente. Aqui são negociadas vagas para camelôs em feirinhas itinerantes. Os ambulantes dizem que as feiras se multiplicaram depois que esse espaço em São Paulo, onde funcionava a feirinha da madrugada do Brás, foi fechado para reforma. Mais de 4.000 ambulantes ficaram sem ter onde trabalhar e se espalharam muito. Primeiro por outros bairros da capital, depois por cidades do interior, como Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e, por fim, por outros estados, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro. O agente estipula quanto será cobrado por dia para que o camelô monte um quiosque na feira. 150 diária. Então, a gente para reservar a banca tem que deixar um sinalzinho, né? Esse camelô tem medo de mostrar o rosto, mas aceitou contar como funciona o esquema. Quem paga mais consegue fazer a feira na cidade. Mas paga para quem? Para os órgãos, prefeitura, polícia, para tudo, né? E aí a feira acontece. Nas feiras, os ambulantes vendem de tudo, inclusive produtos falsificados. Vai poder pirata lá? Vai poder, só que a gente está evitando não muito, entendeu? Ou jogar uma pirata, jogar no meio, assim, não ficar muito nas coisas. Nesta feirinha, eles oferecem roupas, relógios, camisas de times de futebol, óculos, tudo sem nota. O camelô é um inocente útil. Ele vende o que dão para ele vender. Mas, obviamente, que eles são a ponta por onde chegam os produtos falsificados do consumidor. E, por isso, eles devem ser combatidos toda vez que eles estiverem vendendo um produto irregular. A indústria da pirataria tem um leque bastante amplo de produtos. Aqui, a gente tem uma pequena amostra de mercadorias que vão de cigarros a itens de higiene e medicamentos. Hoje em dia, as embalagens são tão perfeitas que muitas vezes é difícil diferenciar o original do falsificado. Mas o uso de produtos piratas pode representar um risco para a saúde e para a segurança. De acordo com a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, o Brasil perde cerca de 40 bilhões de reais por ano com a pirataria. Os setores mais prejudicados são o de autopeças, seguido de cigarros, combustíveis e produtos de grife. Num centro popular não há como ser enganado. O ambulante sabe quando está vendendo uma cópia barata e o comprador sabe quando está comprando uma mercadoria falsificada. O produto falso tem um preço altamente competitivo porque não ofere um centavo de impostos aos cofres públicos,
tendo um preço, às vezes, que é metade, 1/3 do preço do produto original. A venda de piratas cresce nos últimos meses do ano com a proximidade do Natal. O momento é bom para os ambulantes, que têm até garantia dos organizadores de viagem segura para participar de feiras em outras cidades. Existem ônibus que não compram nada, tem o caminhão por lá, todos estão pagos, inclusive a barreira fiscal. Então não tem perigo. Todo mundo. Polícia, vagabundo, tá todo mundo lá. Que indústria clandestina. E a Receita Federal informou que apreendeu 16 milhões de reais em mercadorias falsificadas no ano passado. Este ano já foram 42 milhões de reais de apreensões. E a Associação Brasileira de Combate à Falsificação contou que nos últimos 5 anos o volume de produtos apreendidos no país cresceu 25%. Ana Paula e Chico. E mesmo com todas essas apreensões, olha a quantidade de produto pirata ainda nas ruas, né? Polícia, vagabundo, tá tudo pago na fala do comerciante pirata aí. E grande parte desses produtos falsificados entra no Brasil pela fronteira com o Paraguai. Então vamos para lá, ao vivo, com o repórter Anderson Frigo, que está lá em Foz do Iguaçu. E Anderson, ontem teve apreensão de produtos falsificados por aí, né? Oi, Ana Paula, bom dia. Pois é, 120 apreensões feitas no primeiro dia da operação montada pelo Exército aqui na fronteira. Só em eletrônicos, as apreensões somam 60 mil reais. 100 homens estão reforçando a fiscalização e vigiando a fronteira dia e noite para combater a entrada de produtos piratas, drogas e armas. Além dos produtos falsificados, os soldados também confiscaram nesse primeiro dia uma grande quantidade de spray de pimenta e também de anabolizantes. Desde o início do ano foram apreendidos aqui na região mais de 164 milhões de reais em mercadorias contrabandeadas. São CDs, DVDs, brinquedos eletrônicos. Olha, Ana Paula, Chico, tem de tudo um pouco. Muito bem. Pediria que eu não vou ler tudo, só para trazer alguns dados. Vamos exibir os slides que nós temos aqui. Muito bem. Aqui, no slide 1, alguns dados importantes. Associação Brasileira de Combate à Falsificação. 40 bilhões de reais de impostos não arrecadados por ano. Perda de 2 milhões de empregos formais. Volume de 522 bilhões de dólares. O tráfico movimenta 360 bilhões de reais. No Brasil, a pirataria movimenta 2,2 bilhões de dólares ao ano. Em 2006, mais de 870 milhões de reais em apreensão. Está aqui o Bunduque, prejuízo anual do setor têxtil chega a 1 bilhão e 560 milhões de reais. As indústrias de roupas, discos, brinquedos e cigarros perdem quase 6 bilhões de reais. Somente a Nike gasta 400 mil reais por ano para combater a entrada de até 3 milhões de tênis falsificados. Existem 5 CDs piratas para cada original colocado à venda. Pode ir direto para o slide 2. O crime organizado beneficiado pela pirataria diminui a segurança da cidade. Evidente, se instala o crime organizado, cria-se um poder paralelo não regulamentado pelo poder público. 3. O próximo slide. Com o avanço da ilegalidade leva a uma oferta cada vez maior de produtos ilícitos. Mais pessoas são estimuladas a consumir produtos ilegais. É aquela lei do mais esperto. Não vou poupar o jogador de futebol, que ele já pediu para não usar mais o nome dele. Mas é a lei do mais esperto. 600 mil postos de trabalho perdidos. 5 bilhões de reais perdidos por ano. Ranking da ilegalidade. Autopeças, nós tivemos aqui a CPI da formação de cartel para venda de autopeças. Segundo, combustíveis. Terceiro, cigarros, contrabando, organização perigosíssima de contrabando de cigarros do Paraguai. Roupas, produtos eletrônicos. Vamos botar só mais um para a gente poder dar segmento, né? O objetivo aqui é ter muita objetividade na... Então... Ações em todo, apreensões da Polícia Federal. Próximo. Perdas financeiras. Próximo. Aí vem combustíveis adulterados. Aí vai passando a questão dos combustíveis adulterados.
dos cigarros ilegais. Temos aqui. Próximo. São Paulo deixa de arrecadar quanto aqui? 284 milhões. Só com cigarro ilegal. Softwares piratas. Evasão de 2,5 bilhões de reais. Hein? Soluções, já põe, vai direto. Porque aqui é, como disse, reunião propositiva, né? É um tema difícil de ficar falando, porque já se falou tanto sobre esse assunto. Nós temos aqui que discutir qual a etapa prática que nós vamos tomar agora. Ninguém está com a pretensão de resolver o problema. Mas o que nós vamos fazer de prático depois dessa audiência pública? É para isso que estamos reunidos. Para um assunto tão complexo, não existe uma única resposta. Apesar do número enorme de apreensões na fronteira com o Paraguai, a passagem de produtos é recorde. Então, podemos fazer um envio ao ministro da Justiça, né, e ao chefe da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal. Da parte estadual, o que pode ser feito é uma legislação mais moderna que valorize aqueles que comercializam produtos legalizados. E esta Casa Legislativa, estamos aqui, é para tomar uma providência no nosso âmbito. Não pode ficar de braços cruzados, evidentemente, por isso nós estamos aqui. Aí entra aqui, este é o projeto que nós queremos apoio, porque uma ação administrativa começa a provocar fechamento de estabelecimentos, a apreensão, mesmo aqueles que funcionam ilegalmente, que não estão cadastrados na Secretaria da Fazenda, vão começar a apreender diuturnamente os seus produtos e decretar o perdimento em favor do Estado. Ponto. Vamos prosseguir, porque a nossa tônica é realmente a agilidade, a eficiência, a objetividade. Convido a senhora Adriana Bruno, gestora de comunicação e eventos do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Instituto Ético, para vir à frente também fazer a sua manifestação. Como preferir. Boa noite. Em nome do presidente executivo do Ético, o senhor Roberto Abdenur, agradeço o convite. Ele não pôde vir hoje porque ele está em Brasília para um evento justamente do CNCP, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Amanhã é o Dia Nacional de Combate à Pirataria, dia 3 de dezembro, e nesse evento, amanhã de manhã, entre outras atividades, será entregue a 3ª edição do Prêmio Nacional de Combate à Pirataria para algumas entidades que estão trabalhando fortemente no combate a esse mal, como já foi exposto aqui. Eu não vou me alongar muito. O Ético é um instituto que está fazendo 10 anos este ano e que trabalha contra a pirataria em diversas frentes. Quem tiver interesse é só entrar no nosso site, etico.org.br. E a gente acabou de divulgar agora o Índice de Economia Subterrânea, que é um índice que a gente faz em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, que estima semestralmente o tamanho dessa economia informal no Brasil. E o último dado que a gente tem é que essa economia subterrânea representa 15,9% do nosso PIB. Então, é em cima desse montante que a gente tem que trabalhar, e estamos aqui apoiando todas as iniciativas das entidades citadas e do deputado, e podem contar conosco para o que for necessário. Muito obrigada. Muito bem, doutora Adriana. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. A questão, sem dúvida, da ética de valores, ela está muito ligada a essa questão do combate à pirataria. Eu me recordo de uma propaganda sobre um sujeito que fez um gato na TV a cabo do vizinho e dando risada, dizendo que não era nada. Aí, no dia seguinte, o filho apareceu com um produto que ele tinha furtado na cantina. Falei, pai, mas você falou que não era nada? Então, essa questão, a presença do ético é muito importante aqui entre nós. Quero convidar agora o Dr. Edson Pinto, diretor da Confederação Nacional de Turismo, para que venha aqui também se manifestar, por favor. Representando, inclusive, Nelson de Abreu Pinto, que é o nosso presidente. Excelentíssimo deputado Fernando Capês, nosso amigo e presidente desta audiência pública, excelentíssimo doutor Ricardo Bina,
representando nesse ato o secretário de Segurança Pública, Dr. Fernando Grella. Leve, por favor, nosso abraço ao secretário. Excelentíssimo Dr. Wagner Judice, diretor do Departamento Estadual de Investigações sobre o Crime Organizado, o DEIC. Excelentíssimo Dr. Protógenes Queiroz, deputado federal, obrigado pela presença. Nosso amigo, excelentíssimo vereador Antônio Goulart, líder do nosso setor na Câmara Municipal. Dr. Paulo Góes, diretor executivo da Fundação Procon, e Dr. Arles Gonçalves Júnior, representando a OAB, e na pessoa de quem eu peço vênia para cumprimentar todos os representantes de entidades civis e sindicais presentes. Senhoras e senhores, eu sou diretor da ABRESE, Associação Brasileira de Hospedagem, Gastronomia e Turismo, e da Senitur, Confederação Nacional do Turismo, entidade sindical de grau máximo do turismo brasileiro, que reúne hoje 2 milhões de empresários e gera 8 milhões de empregos diretos. Em nível nacional, representamos, dentre outras categorias, os bares e os restaurantes. Portanto, presidente, abordando o tema no viés específico do nosso segmento, os 3 maiores problemas que nós enfrentamos hoje são as bebidas destiladas, mais recentemente os vinhos e especialmente os cigarros. Hoje, o segundo produto mais contrabandeado ou falsificado do mercado nacional. E, enquanto entidade sindical representativa dos empresários, em sua esmagadora maioria responsáveis, legalistas e geradores de emprego e renda, não podemos de forma alguma compactuar com empresas que estabelecem conosco uma concorrência mais do que desleal, mas ilegal, pois aumentam seus lucros através do não recolhimento ou do recolhimento parcial de seus tributos, ou ainda pelo aumento da sua clientela ao praticarem preços artificialmente abaixo dos praticados pelo mercado. Mas essa conduta pode ser ainda mais gravosa, pois oferecem ao consumo humano produtos sem qualidade, adulterados e sem controle fitossanitário, apresentando filamentos de plásticos, restos de insetos, sendo essa questão apurada por diversos estudos e análises por entidades públicas e particulares, que colocam em risco a saúde do cliente consumidor. Isso é muito grave. Ainda mais porque, infelizmente, a população que consome esses produtos sabe que está consumindo produtos falsos ou produtos de descaminho com a maior naturalidade. E o problema é tão sério, presidente, que eu creio não esteja longe o dia em que nós tenhamos que responsabilizar o consumidor desses produtos, como fazem certos países da Europa. Certo que responsabilizar o consumidor é uma decisão política difícil de ser implementada, nós reconhecemos isso. Mas essa prática, por culpa dos governos que ainda não fiscalizam adequadamente, infelizmente já está arraigada na cultura brasileira do jeitinho e de que produto pirata é algo inofensivo. A Confederação Nacional do Turismo e a ABRESE sempre buscaram soluções para esse problema, desenvolvendo programas e ações. Um exemplo prático disso é que, em 2012, nós lançamos, junto com a Souza Cruz, uma campanha pelo cumprimento da Lei do Preço Mínimo do Cigarro no Brasil, a Lei 12.546, sancionada no final de 2011 pela presidente Dilma Rousseff, e estabelece que o menor preço que o cigarro podia ser comercializado na época era de R$ 3,00. Passou para R$ 3,50 e atualmente estamos lançando uma nova fase da campanha com o preço mínimo de R$ 4,00. Os estabelecimentos que venderem cigarros abaixo desse preço estarão infringindo a lei e serão punidos com apreensão de mercadorias, proibição de comercializar cigarros por 5 anos e, dependendo da origem do produto, o processo criminal, pois cigarros abaixo desse mínimo são produtos que reconhecidamente não recolhem impostos. A campanha diz claramente: cigarro abaixo de R$ 4,00 é ilegal. Já encaminhando para a conclusão, presidente, segundo dados do mercado, 28% do comércio de cigarros no Brasil é ilegal. Isso representa a comercialização de 32 bilhões de maços de cigarro produzidos ilegalmente.
uma perda de cerca de 3 bilhões em arrecadação de tributos do governo federal apenas com os cigarros. E a comunicação da nossa campanha visa tanto o comerciante quanto o consumidor final. Muitos dos senhores já devem ter visto os nossos pontos de venda através de cartazes, adesivos, folhetos explicativos e mesmo na grande mídia. No estado de São Paulo, a evasão tributária cresce a cada ano e atingiu, em 2012, 230 milhões de reais. E estima-se que fecharemos agora 2013 com uma perda de 285 milhões de reais na arrecadação, ou seja, um crescimento de 24% em um ano. Isso porque, de cada 10 cigarros vendidos no Brasil, 3 são ilegais. Pela atenção, muito obrigado. Parabéns, parabéns. Dr. Edson, que inclusive usa a sua experiência como delegado de polícia. Obrigado e também que sua colocação seja enviada para nós por ofício. Quero chamar agora o Dr. Rodolfo Ramazzini, presidente da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, cujos dados aqui nós enviamos, nos fornecemos pelos slides. Tem a palavra. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria cumprimentar Sua Excelência, deputado Fernando Capês, deputado Protógenes Queiroz, todos os outros ilustres membros da mesa, parceiros há muitos anos já no combate ao crime organizado. Senhores, a BCF está aqui presente, como em todos os eventos do gênero, em todas as audiências do gênero, e principalmente no campo, todos os dias acompanhando a polícia, a Receita, nas fronteiras, nos portos e no dia a dia das delegacias especializadas, combatendo a pirataria e a falsificação. O país hoje perde cerca de 40 bilhões de reais, que é uma cifra muito grande, só em perdas de arrecadação tributária a nível federal e estadual, e em perdas também de faturamento das indústrias legalmente estabelecidas. O que precisa ser feito a nível federal e a nível estadual é uma maior vontade política, como que está acontecendo aqui hoje, para que sejam aprovados projetos que inibam com que o produto falsificado chegue ao consumidor final. Por que isso? Porque todas as ações que são tomadas, desde as buscas e apreensões realizadas, desde os trabalhos de inteligência, trabalhos com a Receita nas áreas de fronteira, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, entidades também parceiras da BCF, com as quais nós temos convênio assinado de parceria. Somos a única entidade com convênio assinado de parceria com a Receita Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. E nós, para os senhores terem uma ideia, todo cigarro que é apreendido na fronteira com o Paraguai, a máquina que está instalada dentro do depósito da Receita Federal, que pica esse produto, destrói e depois separa o algodão, o fumo, o papel, para que sejam reciclados e o fumo usado em compostagem e adubagem, é uma máquina da ABCF, que está lá há 12 anos. Que essa máquina está lá com o intuito de não deixar com que o depósito da Receita fique lotado para que eles possam continuar trabalhando e aprendendo esses produtos. Fazemos isso também junto às delegacias especializadas em todos os estados da federação. A importância de um projeto como esse, do deputado Fernando Capês, é que o consumidor sempre adquire esse produto aonde? Na ponta. Nós e as autoridades não podemos focar o nosso trabalho única e exclusivamente na ponta, ou seja, aprender isso nos varejos, aprender isso nos camelôs. Nós temos que chegar na fonte produtora, no grande importador, nas pessoas que confeccionam ou importam esses produtos de forma fraudulenta, para desarticular essas quadrilhas de crime organizado, que são verdadeiras quadrilhas de crime organizado, que atuam principalmente nas áreas de fronteira. Na fronteira do sul do Mato Grosso do Sul e do norte do Paraná, as quadrilhas organizadas que mexem principalmente com contrabando de cigarros são quadrilhas afeitas também ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas. E a indústria, como um todo, tem que se unir através de entidades como a BCF e procurar o poder público para que nós possamos, de alguma forma, diminuir o prejuízo que é causado ao país, que nós consigamos, em 1 ou 2 anos, diminuir em 200, 300 milhões de reais a evasão de divisas. É um dinheiro que pode ser usado na melhoria da qualidade da estrutura da própria polícia, em saúde, em educação, enfim. É uma verba que, se entra no caixa do governo, pode ser bem utilizada, tanto para aumentar o combate à pirataria, como para outras áreas que são carentes de atenção no Estado. Nós estamos aqui
presentes, a BCF está apresentando um ofício ao deputado Fernando Capês, que nós pedimos, por gentileza, que os representantes das outras entidades assinem também, ele está circulando no salão, pedindo a aprovação desse projeto tão importante para que a evasão de divisas diminua e o crime organizado não se perpetue no Estado de São Paulo. Principalmente porque é o maior mercado consumidor do país, é o problema mais nevrálgico em todo o país, principalmente no que tange a comercialização de todos os produtos que foram ditos pela nossa ilustre representante da Fiesp, mas também, e principalmente, o contrabando de cigarros hoje chegou num nível alarmante. Ao contrário dos outros setores de atividade, onde nós conseguimos chegar nas fontes produtoras, ou seja, para dar um exemplo rápido a vossas senhorias, se estão falsificando, por exemplo, um produto de higiene, limpeza, um preservativo, uma escova de dente, enfim, um medicamento, se nós fizermos as investigações junto com as autoridades e chegarmos aos distribuidores e deles na fonte produtora ou no importador, nós vamos ter como cessar esse problema com aquela fonte específica. No caso do cigarro, hoje nós temos 8 fábricas atuando no Brasil, que é um país de 200 milhões de habitantes. O Paraguai, com 3,5 milhões de habitantes, tem 60 tabacaleiras. 38 só em Cidade do Leste, de alto potencial produtivo. E, infelizmente, esse cigarro, que não ofere 1 centavo de impostos aos cofres públicos, além disso, tem problemas como resíduos de chumbo, zinco, pedaços de inseto, coliformes fecais, ou seja, é feito sem nenhum padrão de higiene ou qualidade, chega principalmente ao consumidor de baixa renda, que paga por esse produto 30% do preço de um produto original. É um problema de saúde pública, além de um problema tributário, de evasão de divisa, de concorrência desleal. E, ao contrário dos outros produtos, o cigarro paraguaio ele só se torna ilegal a partir do momento que esse produto cruza a fronteira pelo sistema do contrabando de descaminho. Ou seja, enquanto esse produto está dentro do Paraguai, ao contrário de todos os outros, ele é legal. Então, nós não temos como realizar um combate mais efetivo dentro daquele país, como nós fazemos com todos os outros produtos. Então, é um problema muito sério de saúde pública, de ordem tributária, criminal, e nós devemos nos engajar em conjunto com os outros setores da indústria que muito perdem, como o setor de combustíveis, o setor de autopeças, o setor de grifes, que a gente inclui aí os óculos, as bolsas, as confecções, os CDs e softwares, enfim, para que nós possamos combater a entrada desses produtos que sangram o cofre do país, sangram o bom empresário brasileiro que paga seus tributos e trabalha corretamente, para que nós possamos viver num país melhor e não ser vítima desse tipo de produto que pode causar um mal muito grande, tanto à saúde quanto à segurança do consumidor. Muito obrigado. Meus parabéns, parabéns. Depois, por favor, nos encaminhe também as suas contribuições. Dos passos, eu não sei se são os maiores, certamente não são, mas os mais imediatos que nós podemos dar é o recolhimento do apoio maciço à aprovação deste projeto, que, repito, será um projeto coletivo da Casa e não um projeto do deputado Fernando Capês. E nós temos aqui o deputado federal Protógenes Queiroz, que vai ter a palavra, oportunamente, que integra as comissões de Segurança Pública e Constituição e Justiça do Congresso Nacional. Acho que eu não digo uma convocação, que seria algo agressivo, um convite. Eu sugiro ao ministro da Justiça, ao diretor-geral da Polícia Federal, para que ouça também essas colocações e reforçar a questão da vigilância na nossa fronteira, sobretudo com o Paraguai, por onde tem entrado todos esses produtos. Mas Vossa Excelência terá a palavra oportunamente, vamos todos aqui ouvir com muita atenção a experiência e o trabalho de Vossa Excelência. Dr. César Guimarães, diretor do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis Lubrificantes. Obrigado pela oportunidade. Em nome do excelentíssimo deputado Fernando Capês, cumprimento a todos os membros da mesa. Eu acho que só o fato de combustíveis estar aqui depois de 15 anos em que se fala de adulteração de combustíveis e sonegação mostra que o problema é grave, né? O problema, de fato, é bastante sério e desde 1998 que o Sindicom, como a entidade representativa das 4 maiores distribuidoras de combustíveis do país, 8 distribuidoras de lubrificantes, vem trabalhando em conjunto com as autoridades para que esse problema da adulteração e também sonegação
dos combustíveis venha sendo reduzido. Eu diria que o segredo para isso, se é que é possível se encontrar a solução, ele está exatamente no que está se tentando constituir aqui. É uma junção de diversas autoridades, acho que é o trabalho conjunto de diversas autoridades que pode fazer com que esse problema seja, pelo menos, minimizado. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos grandes avanços nesse sentido. O Dr. Paulo aqui foi um grande colaborador, né, e apoiador de toda a tarefa que se fez aqui junto com a Cefaz e a ANP, do trabalho de eliminação da adulteração de combustíveis com a lei do perdimento, né? E o PROCON era o responsável por aplicar essa lei, ou é ainda, né, o responsável por aplicar essa lei de perdimento. Então, o varejista que fosse encontrado com produto adulterado, ele perdia o produto, que era diferente do que acontecia antigamente, que bastava apenas, talvez, recolher os tributos, pagar uma multa. E isso ajudou muito a reduzir os níveis de adulteração do Estado de São Paulo. Mas o assunto não está resolvido. Quer dizer, isso, houve uma redução, mas ainda continua a haver produto adulterado no mercado, produto adulterado com etanol, produto adulterado com alguns solventes, e que prejudicam diretamente o consumidor. Além disso, o setor de combustíveis sofre ainda mais fortemente com o problema do desvio de etanol. Cerca de 1 bilhão de litros de etanol esse ano deixaram de ser reportados à ANP como sendo uma venda. Saíram do produtor e estão formalmente informados pelo produtor, mas não chegaram das distribuidoras, não há registro de que chegaram aos postos. Quer dizer, houve um desvio. Distribuidoras que são responsáveis por recolher esses tributos acabam não fazendo isso. Então, não é diretamente uma falsificação, mas é um problema de evasão dos cofres públicos, dos cofres estaduais e também federais, pelo não recolhimento desse produto, desse tributo. Então, eu acho que a solução para isso está exatamente não só em novas leis, mas leis importantes e fortes como essa, mas que sejam de rápida execução. E por isso parabenizamos o deputado pela iniciativa e, do que depender do Sindicom, pode contar com o nosso apoio para esse PL. Muito bom, será importantíssimo esse apoio, meus parabéns. É muito importante que os sindicatos, as associações, apoiem como entidade a aprovação deste projeto. Muito importante. Eu chego a realmente... para nós é surpreendente que persistam as reclamações do Sindicom. Eu estava já como deputado estadual no governo Serra, acompanhei todos os esforços para o combate à falsificação e adulteração de combustíveis. Cheguei até a apresentar um projeto de lei para que fosse celebrado um convênio entre a Secretaria da Fazenda e os municípios, a fim de dotar de capacidade fiscalizatória servidores públicos municipais e aumentar e multiplicar essa rede de fiscalização dos postos. Mas houve muitos avanços, nós temos que continuar caminhando nesse sentido. Agora, o Dr. Rodolfo Ramazzini fez uma colocação interessante e, para mim, até chocante, quando ele fala do cigarro contrabandeado com coliforme fecal, com produtos, resíduo de chumbo, pedaço de inseto, zinco. Então, isso impacta diretamente no nosso consumidor. E, por isso, a palavra tem que ser do diretor executivo do PROCON, Dr. Paulo Arthur Lencioni Góes. Boa noite a todos. Cumprimentar inicialmente o deputado estadual Fernando Capês, colega, parceiro, deputado federal Protógenes. Peço vênia para, em nome dos senhores, saudar todos os colegas aqui da mesa e todos os senhores e senhoras aqui presentes. Dizer que a questão da pirataria, ela é, sem dúvida alguma, de fundo complexo, de causas das mais variadas. É muito mais fácil defender o consumidor quando ele está sendo enganado que quando ele
aceita ser enganado, do que quando ele está sendo enganado e não sabe, do que quando ele está sendo enganado e aceita esse engano. E aqui nós podemos pensar em vários culpados. Poder público, vamos eleger aqui os culpados. Poder público, porque não fiscaliza, ou não fiscaliza suficientemente, porque não controla a entrada desses produtos no país. Então, aqui, quando se omite, ou quando age, que eu imagino que talvez pudesse ser argumentado aqui como uma das fontes, ou uma das causas desse problema, os elevados tributos, que acabam estimulando que produtos sejam despejados aí no mercado, justamente sem ter que pagar esses tributos. O próprio mercado, em algumas vezes, pode ser responsabilizado, por que não? O deputado Capês citou aqui o cartel das montadoras, que dá o seu quinhão de contribuição para que se forme um mercado paralelo de autopeças, no caso dessas mercadorias. Mas há aqui um elemento central de qualquer política que se proponha de modo sério a combater um mal como esse. E aqui é o fato de que, culturalmente, o produto pirata não é visto pelo consumidor. E aqui, quando eu falo consumidor, que fique muito claro, eu faço um corte transversal em toda a nossa sociedade. Recentemente vimos uma pesquisa, me corrijam se eu estiver errado, há pouco tempo, de que as bolsas da marca Louis Vuitton eram as preferidas pelas senhoras de alto poder aquisitivo desse país. E como trabalhar com isso? É um trabalho de longo prazo. De longo prazo. Cabe agora estancar o problema. Buscar preencher lacunas que existem na nossa legislação, dotar as autoridades de mecanismos, de ferramentas legais que permitam aplicar com mais rapidez a lei, depender menos, muitas vezes, de uma autorização de um juiz, de um magistrado, que custa, muitas vezes, a sair, e, lógico, por motivos óbvios, ou até de um laudo que, muitas vezes, não vai ser possível obter em menos de 10, 15 dias. É preciso se acautelar, se precaver, preencher essas lacunas, mas há que se fazer um trabalho voltado ao cidadão, de educação, de conscientização. O PROCON age, como foi colocado aqui. Eu quero ressaltar muito a fala do senhor, porque o senhor falou, não adianta trabalhar na ponta, que é onde age o PROCON. O PROCON está naquela relação final da cadeia. Podemos colocar 10 mil, 20 mil fiscais. Não vamos estancar isso. É preciso uma ação integrada. O PROCON pode, sim, tem procurado dar a sua contribuição e atuar nesse sentido. No ano passado, nós, em conjunto com outros órgãos do governo do Estado, da Prefeitura, através de um trabalho realizado num grupo, numa força-tarefa, autuamos 11 shoppings de comércio. Mas vamos lá. Talvez a multa mais alta, algo em torno de 5 milhões, meio dia de faturamento desses shoppings pague essa multa. Por isso é preciso trabalhar o consumidor. E por isso que nós temos procurado nos associar a entidades sérias, como o Fórum Nacional de Combate à Pirataria, o Instituto Brasil Legal, e tantos outros segmentos e entidades, vejo muitos aqui representados, e editamos uma cartilha, deputado. Distribuímos agora, em todo o estado de São Paulo, para mais de 26 mil consumidores, nos terminais de ônibus, em todos esses locais, e um guia didático mostrando o que é escolher um produto pirata
E lá estão o cigarro, o óculos, o tênis, e o relógio e tantos outros. Mas esse é um trabalho que deve começar, e aqui, se me permite, deputado, uma sugestão a essa casa, ao senhor que vem liderando esse movimento aqui, com maestria, que se possa pensar em incluir nos bancos escolares a educação para o consumo. E essa educação para o consumo deve abranger, sem dúvida alguma, ou deve focar, sem dúvida alguma, o consumidor desde a sua mais tenra idade, para que ele saiba. E eu digo isso porque, e quando eu falo que é complexa a questão, e que é difícil pensar em uma só resposta, um dia, deputado, no dia que há alguns anos atrás, quando se comemorava, no dia de comemoração do Dia Mundial do Consumidor, dia 15 de março, a Fundação Procon São Paulo espalhou seus técnicos, e eu sou servidor de carreira da Fundação, fui a uma escola estadual falar sobre consumo, educação para o consumo. E naquele dia abordei, entre outras questões, os produtos piratas. Por que não adquirir um produto pirata? Os males causados não só ao consumidor, mas a toda a sociedade. E falei durante um bom tempo sobre isso. E no meio da aula, era uma turma do primário, hoje ensino fundamental, de alunos em torno de 8, 9 anos, um menino levantou e falou assim para mim: moço, mas meu pai vende esses produtos. Então nós temos que saber dar essas respostas, deputado. E aqui está uma delas, sem dúvida alguma. Temos que estancar agora, preencher essas lacunas, mas temos que pensar em como trabalhar, em como empoderar o consumidor, dar a ele conhecimento, educação e informação. Muito bem, parabéns, Paulo Góes, que inclusive o governo elaborou aqui, esse PROCON, Fórum Nacional contra a Pirataria, o governo de São Paulo, uma cartilha, uma publicação do PROCON e do Fórum Nacional contra a Pirataria. É uma cartilha que está disponível no site do PROCON e nosso querido vereador está se ausentando, mas com certeza levará essa mensagem ao presidente da Câmara Municipal. E é uma cartilha importante. Essa questão da educação também peço que a nossa assessoria anote para enviarmos um ofício ao governador para incluirmos na matriz curricular do ensino médio e fundamental. Passo agora a palavra ao nosso querido Dr. Wagner Judici, para que também, de maneira bem objetiva, faça as colocações na visão do Departamento Especial de Combate a essa forma de crime organizado. Boa noite, senhores. Boa noite, senhor presidente. Meu amigo Dr. Fernando Capês, obrigado pelo convite. Colegas da mesa, Dr. Petógenes, Dr. Arles. Eu estava aqui ouvindo os senhores falarem, né? E eu vejo que para cada frente, para cada produto específico, a gente precisa de uma frente diversa, né? Principalmente no que tange ao cigarro e ao combustível, são meios muito suscetíveis hoje em dia ao ingresso do crime organizado. Mesmo porque o cigarro ele percorre basicamente o mesmo caminho do narcotráfico, não é? Com a diferença que a cadeia é menor, né? E o cigarro já é ruim, né? Fumando com coliformes fecais e chumbo, vai entender, né? Tem coisa que a gente nunca vai entender na nossa vida. E, enfim, a polícia, o Brasil tem uma fronteira seca gigantesca, né, com países produtores, seja de cocaína e seja do próprio cigarro ilegal. E que a polícia, por mais que a Polícia Federal se dedique a isso, ela é muito pequena. Estou falando alguma bobagem, doutor Protógenes? Não. Não. Ela é menor que a nossa, menor que a Polícia Civil do Estado de São Paulo.
Acho que umas 4 vezes menor, se eu não me engano. Então, do jeito que a cocaína entra aqui, é o que acontece com o cigarro. E a gasolina, o famigerado PCC, né? Muita gente não gosta de falar esse nome, mas enfim. O famigerado PCC usou muito dos recursos dele, não é, para esquentar o dinheiro com gasolina falsificada, com cigarro ruim, não é? E não me surpreenderia se eles se intrometessem também em outras atividades, como roupas, não é? Roupa é muito falsificada, é uma coisa que eu vejo diariamente no departamento. O Dr. Douglas Dias Torres está sentado lá na ponta, ele é o titular da delegacia de pirataria nossa. E esse moço eu tenho que efetivamente... Para se aproximar aqui e sentar, por favor, conosco. Fazer uma referência à atividade dele. Ele quintuplicou o número de apreensões. Agora a minha pergunta é, isso é o suficiente? Talvez não, né? Talvez a gente precise de outros ingredientes. E eu acho que o ingrediente, deputado, é a gente mudar a legislação. Existem outros projetos aqui nessa casa, um que fala sobre desvio de carga, que eu acho que é o 855, e outro dos desmanches. Você vê que eu estou ficando bom, já estou conhecendo até... Louco. Que eles têm mais ou menos, eu já fiz acho que 6 vezes nos últimos 15 dias, então estou ficando bom. Eles têm mais ou menos o mesmo objetivo disso, que é estancar isso em quem vende esse tipo de produto, né? Isso é muito interessante. Sem contar que a legislação federal, principalmente para a contrafacção mais rasteira, né, que é de roupa, até do CD pirata, enfim, ela é muito tíbia, né? Ela deixa muito a desejar. Você precisa de um requerimento da empresa para depois fazer um laudo. É um negócio que é de trás para frente. Eu nunca entendi isso na minha vida, sinceramente. A polícia não pode simplesmente aprender isso por conta própria, embora o faça muitas vezes. E, por outro lado, aqui como cidadão, eu acho que a administração pública e os senhores governantes deviam, de alguma forma, olhar melhor os nossos produtores também, de forma a diminuir esse imposto, para que nós tivéssemos uma concorrência mais legal, né? Porque você vai em qualquer um aqui que viaja para a Disney aí com os seus filhos, vê o preço de um outlet da Nike. É o preço do pirata, né? Assim, para falar o português bem claro. Então, as empresas deviam ter algum tipo de incentivo também para que produzissem de forma mais barata, né? Isso aqui é o meu... Imagina, 25 de março tem 1 milhão de frequentadores. Se 10% só comprar produto pirata, são 100 mil por dia. Isso é uma loucura, gente. Assim, não adianta, a gente fala em fechar 11 shoppings aqui, o diretor do Procon falou isso, aí eu fico imaginando isso no âmbito geral, desculpem, eu vou usar o termo, é urina de tico-tico, né? Porque é um mar de gente se valendo disso, né? E o que compra, o que vende, enfim. Imaginem que um PlayStation vai custar nos Estados Unidos $400, e aqui vai ser R$4.000. Alguma coisa não está certa nessa história, alguma coisa não está batendo. Mas, enfim, o que eu gostaria de dizer é que o departamento tem que estar aberto aos senhores para que quem quiser nos procurar lá e da forma que a gente puder melhor fazer, né, para ajudá-los, nós estamos com as portas abertas. A nossa delegacia é uma delegacia pequena, não é grande, a gente prefere atuar muito mais em prender grandes galpões do que eu ficar correndo na rua atrás de barraqueiro, né, que me dá um trabalho insano. O mesmo inquérito para 2 tênis falsificados é o mesmo de um galpão, não é? Com certeza. Então, para nós é muito mais importante. E quem é que sabe onde estão esses produtos? Quem produz, quem vende, quem trabalha com isso, né? Chegando até nós essa informação, certamente nós iremos lá. Isso é o meu compromisso, tá certo? Com as entidades privadas. De qualquer forma, a nossa delegacia só tem 22 investigadores de polícia. Já teve mais, já teve menos, agora nós estamos nos 22. Mas, enfim, eu apoio de qualquer forma, e aí estou falando como pessoa física, nem como representante da administração pública, o projeto do deputado Capês, e coloco, pela última vez, o departamento à disposição dos senhores através do Dr. Douglas ou comigo mesmo, tá certo? Muito obrigado. Muito bem, parabéns. Parabéns, Dr. Douglas também, Dr. Wagner Júdice. Depois eu convido os representantes das associações temáticas, né, sobretudo combustível e cigarro, onde o crime organizado, como disse o Dr. Wagner Júdice, se aproxima mais, para uma reunião operacional.
se nós formos provocar a ação do DEIC, que seja uma provocação específica num ponto já levantado, porque justamente diante da generalidade não dá para ficar levando, nós temos que ter um mínimo de organização para levar. E eu tenho algumas linhas direcionais, eu gostaria de fazer uma reunião operacional para que depois pudéssemos levar ao DEIC isso. E por meio do Dr. Protógenes, da Polícia Federal. Então já estão convidados para, no nosso gabinete, através da assessoria, marcar uma data, porque temos contribuições operacionais a dar. Muito bem. Passo também, solicitando também a mesma concisão e objetividade. Não há evento que eu faça que a OAB não tenha assento e não tenha a palavra. Dr. Arles Gonçalves Júnior, presidente da Comissão de Segurança. Boa noite a todos. Quero agradecer em nome do Dr. Marcos da Costa o convite que o Dr. Capês fez à Comissão de Segurança Pública. Quero cumprimentar todas as autoridades presentes na mesa e fora dela, na pessoa do deputado federal Protógenes Queiroz, e dizer que a Comissão de Segurança Pública da Ordem, eu vou fazer um registro. Eu, praticamente toda semana, eu vou ao DEIC. Nem sempre visito o Dr. Wagner, mas passo pelo DEIC. E não é difícil encontrar 4, 5 caminhões de mercadoria sendo apreendidos. Então, o DEIC trabalha muito nessa situação de apreensão de produtos pirateados, como também a Polícia Federal. Na minha concepção, Capês, os produtos piratas, ficou muito claro com os dados que você apresentou, os dados que a doutora da Fiesp apresentou, a perda de arrecadação do Estado e da União é enorme. Então, eu penso que a União e o Estado devia investir mais nas polícias, tanto na federal como na Polícia Estadual, esses investimentos, melhorando, aparelhando melhor as duas polícias e aumentando o efetivo, para que assim elas conseguissem mais eficiência no combate, não que elas não trabalham, não que elas não apreendam, aumentando a capacidade de trabalho, o que faria com que a própria arrecadação pagasse esse investimento. Eu acho que isso é muito importante, além da mudança legislativa. Com relação ao que a Ordem pode fazer, eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública, firmo aqui o compromisso de buscar a aprovação desse projeto, o 1379 de 2007 e os outros citados aqui pelo Dr. Wagner. O Capês sabe muito bem disso, venho constantemente à Assembleia acompanhando projetos de lei que são do interesse da advocacia, que são do interesse da segurança pública, e faço corpo a corpo com os deputados fazendo esse pedido. O Dr. Protógenes também sabe disso, incomodo ele bastante nesse sentido, pedindo o apoio dele. Cabe o registro aqui, tanto o Dr. Capês como o Dr. Protógenes são membros da Comissão de Segurança Pública como consultores da OAB, nos ajudam bastante no trabalho que é feito, e além, Capês, de fazer esse corpo a corpo aqui para ajudar na aprovação dessa legislação, fica aqui também o meu compromisso de aproximar a Comissão de Combate à Pirataria, da OAB, hoje presidida pelo meu amigo conselheiro seccional, Dr. Marcelo Sampaio Soares, representado aqui pelo Dr. Rubens Rita Júnior, fazer uma visita ao Dr. Wagner Jutz, e é uma visita ao doutor, que é o Douglas, que é lá da Delegacia de Pirataria, para que a Ordem fique à disposição dos senhores, naquilo que os senhores precisarem, para que nós auxiliemos, que nós consigamos combater o crime organizado nesse Estado com mais eficiência, e estamos aí para ajudar. A Ordem está sempre à disposição. Muito obrigado. Muito bem. Parabéns. Corrigindo o Dr. Rubens Rita Júnior, aqui fazendo o registro, anunciando também a presença de um grande amigo meu, policiais extremamente, 2 amigos meus, policiais extremamente eficientes, competentes, sérios, dos quais eu tenho orgulho de externar a minha amizade, que é o Bória, que está aqui presente, grande companheiro, e o Aguilar também. Bória fazia uns bicos de vez em quando, protegia ali a Fernandinha, juntinho com ela, tá certo? Agradeço sempre, agradeço muito, você vê o grau de confiança que eu tenho em você. Quero também aqui passar a palavra agora ao professor Bina,
que além de delegado é um brilhante professor e autor de uma obra que integra a nossa coleção de cursos jurídicos. Portanto, um exímio especialista em direito penal. Turbina, representando aqui a palavra do secretário da Segurança. Boa noite a todos. Em nome da Secretaria de Segurança Pública, cumprimento a todos aqui presentes, o grande amigo, deputado Fernando Capês, com quem galgamos aí grandes anos nessa batalha para mudar o nosso mundo melhor, né? Nós temos que fincar 3 alicerces no final dessa reunião. Uma é a conscientização cultural. Isso tem que começar do berço e a ideia brilhante de se introduzir nas escolas, porque eu me recordo, não sou tão velho assim, mas eu tenho noções que eu estudei educação moral e cívica na escola e desconheço quem hoje estude essa matéria. E segundo ponto, nós temos também que aprimorar a legislação, o que já está sendo frente de trabalho desta reunião. Mas, acima de tudo, nós precisamos da presença do Estado. O Estado não pode ser omisso. E a Secretaria de Segurança Pública, em nome do Dr. Fernando Grella Vieira, criou há um ano atrás a Agência de Atuação Integrada, que está inteiramente à disposição dos senhores. A Agência de Atuação Integrada, ela é uma reunião conjunta entre órgãos federais e órgãos estaduais semanalmente, e nós recebemos demandas como essas que os senhores estão apresentando hoje, trazemos ela do âmbito da inteligência, a qual hoje eu integro na Secretaria de Segurança Pública, para o aspecto operacional. Não adianta só a Polícia Civil, só a Polícia Federal trabalharem. A experiência demonstra hoje que nós precisamos de ações fiscalizatórias, tributárias, policiais, ambientais. Nós precisamos de uma ação interagências. Tivemos um sucesso enorme esse ano na ação contra explosivos com o Exército. Foram 8 agências que atuaram conjuntamente. Quando não havia apreensão de explosivos, havia a interdição da empresa por aspectos ambientais. E a frente é essa. Nós temos que atuar tanto no aspecto administrativo, quanto judiciário, quanto civil, e em todas as frentes. Em alguma, aquela pessoa vai ser atacada ou prejudicada. Então, a Secretaria de Segurança Pública está à disposição de vocês. Ela tem o Centro Integrado de Inteligência hoje, do qual eu componho, representando a Polícia Civil, que vai captar essas demandas dos senhores, trazê-las para a agência, da qual, inclusive, o superintendente da Polícia Federal participa semanalmente com o Dr. Grella, e do qual nós podemos criar uma ação interagências para os senhores no futuro. Obrigado a todos e uma boa reunião. Então, peço à nossa assessoria que entre em contato com o Dr. Bina para, juntamente com os atores que integram essa frente de trabalho, possamos agendar uma reunião com este importante grupo intersetorial de trabalho. É o sistema da força-tarefa, né? O americano já no final dos anos 80, o sistema do Task Force, que sem uma ação conjunta, realmente administrativa, fiscalizatória, com as receitas, com a legislação, com a apreensão, com as subprefeituras e com as polícias, sem dúvida alguma, com uma multifacetária ação, os resultados serão muito mais eficazes. Há também um terceiro amigo meu que eu acabei de vir aqui, grande policial, Gamela também. Obrigado, Gamela. Bória, Aguilar, companheiros, tenho orgulho da nossa amizade, delas não faço segredo, pelo contrário. Quero que todos saibam da admiração que tenho por vocês. Quero agora passar a palavra ao doutor, deputado federal, delegado federal e particular amigo, doutor Protógenes Queiroz. Bem, primeiramente cumprimentar ao deputado estadual Fernando Capês, eminente promotor de justiça e doutrinador consagrado nacionalmente, por essa iniciativa. Recebi o convite de Vossa Excelência no meu e-mail pessoal e também da Ordem dos Advogados, da nossa Comissão de Segurança Pública, presidida pelo Dr. Arles, que tem mandado também todos os eventos que nós participamos. Comentar ao Dr. Ricardo Bina, estendendo as felicitações ao nosso secretário, Fernando Grella, pelo trabalho, pelo esforço que tem tido aqui na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ao meu colega Wagner, que é um verdadeiro herói lá no DEIC, porque
desempenhar um trabalho de tamanha importância de combate ao crime organizado no estado de São Paulo com 22 investigadores, Vossa Excelência, né, merecia um busto num parque mais bonito que tem, que é o nosso Parque Ibirapuera. É só a delegacia do Douglas, o departamento tem... Delegacia de 12. 50. Não, mas mesmo assim são 645 cidades, né? Então, gente, e tem o nível de violência que nós temos no estado de São Paulo, com organizações criminosas estruturadas, realmente é um desafio, tá? O doutor Paulo do PROCON, gostei muito quando ele colocou a base, né, a base de todo o trabalho. Não adianta nós na polícia trabalharmos, não adianta ter legislação se não tiver educação, né? E eu sempre venho com essa bandeira do combate à corrupção, educar para não corromper ou não ser corrompido. Então, a mesma coisa em relação ao combate à pirataria, né, e à contrafação, contrabando, descaminho, né? Enfim. Eu estava aqui analisando, agradecendo a presença dos colegas policiais, autoridades, representantes da BCF, está ali o Romazini, já de uma segunda geração, né, à frente da BCF, da Fiesp, estenda os meus cumprimentos ao meu fraterno amigo, né, que vai aí desempenhar aí um desafio, Paulo Scaff, tá bom? Eu estava tentando me recordar, se for aqui, né, detalharmos o trabalho, né, de combate à pirataria no estado de São Paulo, que é um trabalho que reflete, repercute nacionalmente e internacionalmente, eu acho que o tempo seria pouco e nós ficaremos aqui meses e meses a falar das deficiências do Estado, do nosso trabalho, da nossa falta de competência. Então, só lembrando, eu destaco aqui, como delegado de Polícia Federal, hoje me deparando num evento desse como legislador, né, Fernando? Como legislador. Então, eu nunca me imaginei estar como legislador. Então, eu nunca pensei. Queremos que continue. O esforço vai ser grande, né? Mas vamos tentar. E aí eu estava lembrando, peguei até o iPad ali para me ver quando foi a primeira prisão que eu fiz da operação do Lau Kim Chong, um dos maiores contrabandistas, né, no Brasil. E o Brasil foi parar nas estatísticas de trabalho em apreensão, combate à pirataria, com esse trabalho realizado na Polícia Federal. Foram 4 operações sucessivas, gente. Isso, eu estava olhando aqui, o ano 2004. Né? Trabalho esse que deve ter começado ali em 2001, mais ou menos. Foi quando eu vim de Foz do Iguaçu. Então foram 4 operações sucessivas. Foi a Operação Shogun, que ele foi preso por corrupção, não por contrabando de caminho. Depois teve a Operação Capela, né? Aí já foi por contrabando de caminho, lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Depois teve a Netuno, que eu prendi o irmão dele, e depois teve a Crepúsculo, que eu prendi a mulher dele. Então eu falei, pronto, você está especializado em família, não sobrou ninguém. Foi todo mundo. Ele cumpriu pena, ficou 4 anos de cadeia, puxou 4 anos mesmo. Teve prisão que eu fiz dentro do presídio, eu tirei ele de um presídio e botei em outro, né? Que ele estava tendo boa vida, aí eu peguei e botei na vida, bora comigo, né? E aí durante a campanha eu estou na Paulista, botei o carro no estacionamento ali na Avenida Paulista, num terreno valiosíssimo, perto da Justiça Federal. Aí virou o responsável pelo estacionamento, quando olhou assim o carro com adesivado, né? Protótipo, data, deputado federal, delegado. Eu falei, é só aquele delegado que prendeu. Olha, eu estou numa saia justa, porque esse estacionamento é do Lau. Falei, como é que é, meu? Está no nome do filho dele, ele comprou e tal. Enfim, quer dizer, isso anos depois. Anos depois. Naquela época, eu me recordo que foram mais de 200 milhões de dólares nas apreensões, fomos parar até em relação à estatística de CDs pirateados. A fábrica de relógio, né, falsificado ficava aqui na Rua do Bucolismo, eram 30 mil metros quadrados, um troço gigantesco, né, de material contrabandeado, pirateado. A fábrica ficava dentro do... Aí tinha a fábrica de tênis, era no interior do estado, dentro da mata, dentro do mato, uma confusão. Aí eu estou olhando aqui, 6/11/2004, aí nós estamos aqui no mês de dezembro, né? É isso. Então, dezembro de 2013, já encerrando, vamos para 2014. Então, se botar aqui,
já vão 10 anos. Né? 10 anos é aquilo que o meu colega Wagner falou, né? Parece um trabalho de enxugar gelo. Né? Fazemos, estamos aqui nesse ambiente discutindo os mesmos fatos de 10 anos atrás. Né? Chegamos até a fazer um museu, né, de material pirateado na época, com a Receita Federal, destruição de material, veio gente do exterior, agora demos um baque, realmente diminuiu, houve uma diminuição, mas não foi solucionado o problema. Né? Cigarro, está aqui, também na época era o Ari Natalino, né? Estouramos a fábrica de cigarro na favela Kelsen, lá no Rio de Janeiro. Eu fui para lá, dentro da favela, falei, ora, demos um tempo aí para poder, né, resolver esse problema, e aí a mesma coisa. Eu estava vendo a reportagem, né, recente do comércio de cigarro a céu aberto aqui na 25, ali na região central, e aquilo que o Wagner falou, não adianta a gente estar ali na ponta, pegar o sujeito que está vendendo na banquinha, ou que está com seu carro próprio ali, não. Vamos ver onde é que está essa fábrica. Então, existe fábrica no Paraguai, mas naquela época, já em 2005, tinha fábrica também dentro da favela no Rio de Janeiro. Possivelmente deve ter alguma favela também aqui. Um caso que me preocupou na época do combate à pirataria era o combustível. Aí eu saí arrebentando com todo mundo, né? Era combustível, fui para o combustível, depois fui para o remédio. E no combustível, aquilo me preocupou, que a turma estava batizando gasolina de avião, meu amigo. Quando se batiza gasolina de avião, você já viu, quando cai esses aviões pequenininhos aí, eu, sinceramente, se fizer uma investigação de onde foi abastecido essas aeronaves de menor porte, vocês vão encontrar combustível batizado, né, de aeronave. Isso é muito grave, é muito sério. E até hoje ainda permanece, porque eu mesmo, agora, no palestra em Ourinhos, isso cerca do mês passado, abasteci o carro que eu estava, né, abasteci em Ourinhos, quando chegou ele na bandeira do carro, era combustível. Isso. E azar do posto, hein? Era combustível. Justo, né? Para você. Exatamente, Aí tinha um sujeito tal de Major, lá de não é? Enfim, isso está acontecendo. Isso é uma realidade, né? Então nós temos que tomar esse projeto de lei, número 1379, né, do Fernando. Eu só dei uma pincelada, mais ou menos, do que foi o nosso trabalho aqui enquanto delegado de Polícia Federal. Né? Esse projeto de lei 1379, eu reputo muito importante, Fernando. Primeiro que ataca aqui uma situação muito interessante, que é a pena de perdimento. Vão dar no bolso do sujeito. Né? Aí eles vão responder interdição, né? Você tem aqui a pena de interdição, e você tem aqui as sanções, né, de multa, apreensão de mercadoria, que isso já é em decorrência da legislação penal. Mas a nossa legislação penal, para esse mercado de pirataria, ela é muito benéfica. Ela é muito benéfica. A legislação atual que está, vale a pena. Aquilo que falaram aqui, fechar um shopping e aplicar uma multa de 5 milhões, isso aí não faz nem cosquinha, né, embaixo do braço do sujeito. Ele não, né, não vai. Agora, nós temos que ter legislação em que as penas sejam mais duras. Né? Isso no âmbito não só do perdimento patrimonial, mas do âmbito da prisão preventiva mesmo, a pena privativa de liberdade mesmo do sujeito ser mais alta, 12 a 30 mesmo, o sujeito ter mais respeito, mais responsabilidade. Né? A nossa legislação é muito branda, 1 a 4 anos. O Lau ficou 4 anos preso, não foi por pirataria, nem descaminho, nem nada disso. Corrupção. Aí nós conseguimos esticar a pena dele para 4 anos. E ficou. Aí eu falava aqui com o nosso colega, com o Bina, ele falava, né, que recentemente teve uma prisão do irmão do Lau e tal. Eu falei, isso aí já era freguês. Enfim, mas eu me recordo que eu deixei vários inquéritos relatados de crime financeiro e tributário. Até hoje, nada. Até hoje, absolutamente nada. Então, isso aí, a impunidade também incentiva esse tipo de atividade. Né? E finalizo com uma questão muito importante que foi colocada pelo nosso presidente,
o deputado estadual Fernando Capês, sobre a carga tributária e também pelo Wagner. A carga tributária. Então, nós temos que ter a reforma tributária lá no Congresso Nacional e temos que tratar da reforma da legislação penal relativamente a esses crimes. Isso aí eu assumo esse compromisso com os senhores e com as senhoras que estão aqui, de nós trabalharmos conjuntamente. Nessa legislatura, o trabalho da legislatura foi muito tímida nesse tema, muito tímida mesmo. Não houve nenhum debate importante no Congresso Nacional, não sei se porque o debate dominante foi o tema da corrupção, mensalão, enfim, ficou aqueles temas mais históricos, né, dentro da Câmara do que esse tema que seria muito importante para o setor produtivo. Agora, eu confesso que realmente temos que ter uma reforma tributária a fim de chegarmos ao denominador comum. Agora, tem que o empresário também assumir o compromisso. Eu mesmo tive cedo hoje, mais cedo, na porta da GM, fui lá protestar. Por quê? Eu votei a favor da desoneração fiscal para o setor produtivo, para o setor industrial, com o intuito das indústrias assumirem o compromisso de manter os empregos existentes e criar mais emprego com a desoneração fiscal. Ora, se você desonera, você está economizando no bolso do empresário, do empregador, não é? Para tirar aquela carga tributária, né, que é pesada. Aí chega você ter um plano de demissões na GM. Ué, quer dizer que nós ficamos com cara de bobo lá na Câmara? Então, isso vai muito desse jogo político, né, que nós temos que contrabalançar, nós temos que ter responsabilidade pública. A responsabilidade pública é de todos e de todas. Não é só da classe política. Quando assumir um compromisso, nós queremos um Brasil maior, nós queremos um Brasil dentro da nossa realidade social e perspectiva de desenvolvimento econômico e social, e não da forma como muitas das vezes é conduzida esse processo no país, né? Então, assumo publicamente o compromisso, inclusive até de espelhar a audiência pública realizada aqui, que foi um sucesso, e de ter Vossa Excelência lá auxiliando na condução desses trabalhos, de levar esse tema no nível federal, que está praticamente sem nenhum debate de responsabilidade, como nós tivemos hoje aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Obrigado. Muito bem. Parabéns. Também eu anuncio a presença do Gutenberg, outro policial civil que nos prestigia, muito amigo nosso. Foi realmente uma audiência pública muito importante. Os setores competentes se manifestaram. Nós trouxemos aqui delegado federal, deputado federal, ainda que na mesma pessoa, o representante do secretário da Segurança Pública, o diretor do DEIC, a OAB, através de duas comissões, uma de Segurança Pública, que está sempre acompanhando os trabalhos da Polícia Civil, o PROCON, aqui presente. Então, os representantes falaram, agora nós vamos produzir um documento. Eu quero a reunião operacional com cigarros e combustível, para definirmos uma ação estratégica que tem, inclusive, em mente, para levarmos ao DEIC e ao Dr. Protógenes, para que ele nos encaminhe ao Dr. Leandro, à Polícia Federal. E eu quero que a nossa assessoria produza um documento de apoio à aprovação do projeto de lei, determinando, para tanto, a coordenação com o Dr. Rodrigo Tritapepe e Delmíndia Costa, e solicitando desde já o concurso do nosso assessor jurídico, advogado criminalista, hoje meu assessor, João Silvestre Borro, para que se produza um documento que levarei para os deputados assinarem e produzirem a votação desse projeto. Agradeço a todos, está encerrada essa audiência pública.